Fala, Papa Mike, QAP ou QRT? Sejam bem-vindos, é um prazer muito grande ter vocês comigo, futuros policiais militares do estado de Goiás. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rider, o professor Rider, sou advogado há quase 20 anos, atuando principalmente no plenário do Tribunal do Júri, com mais de 200 júris na carreira, e atuando também, aí ajudando, auxiliando alguns colegas que não trabalham no plenário do júri. Chamo vocês para que se acomodem nas cadeiras e se preparem, porque a nossa aula irá começar. Pois, apesar de todas as dificuldades, a fé na vitória ela tem que ser inabalável. Iniciamos a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje das provas no processo penal, da prova no processo penal. O Código de Processo Penal dedica todo o seu título 7 ao estudo das provas em seus 11 capítulos, ou seja, nós temos 11 capítulos do título 7 dedicado ao estudo das provas. O Código de Processo Penal, de 1941, aquela época eles tentaram, de forma mais abrangente, conseguir trazer para dentro da legislação a estrutura de prova que era conhecida à época. O que é a prova para o direito? O que é a prova para o direito? Para o direito, a prova são todos os meios lícitos moralmente legítimos e admitidos em direito. Por quê? Eu vou trocar o pincel, que esse pincel aqui, ele não ficou legal. Vamos repetir. Prova. Todos os meios para o direito. Prova é todo meio de se provar o que está sendo alegado, desde que seja lícito, moralmente legítimo e admitido em direito. Meio lícito, quer dizer, aquele meio, aquela prova que é lícita, é aquela prova que é produzida dentro da estrutura constitucional e legal. A Constituição, no artigo 5º, inciso 56, ele veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, aqueles meios que não são tutelados pela lei. Então, de forma que o nosso primeiro tópico, a licitude, ela advém do corpo constitucional, ou seja, a Constituição, no artigo 5º, ela já veda, olha, você não pode produzir prova ilícita. Em relação à utilização aos meios moralmente legítimos, nós podemos dizer daquelas provas que são produzidas de maneira imoral, de maneira que atenta contra a moralidade e os bons costumes. Então essa prova ela não vai ser também admitida em direito. E
Recentemente nós tivemos uma situação aí de uma prova que foi apresentada no tribunal do júri e que foi muito debatida e está sendo debatida até hoje. Não é unanimidade entre os juristas, que foi a apresentação de uma carta psicografada durante o tribunal do júri. E aí, é interessante na discussão dos juristas, não é nem se essa prova ela é uma prova lícita ou ilícita. A licitude da prova, ela já é abarcada pela própria questão de não ser ilícita, ou seja, ela não é vedado por lei a psicografia de documentos, de carta. Haja visto vários e vários livros que foram escritos aí através da psicografia, ou seja, a pessoa faz aquela psicografia do livro e isso não é proibido por lei, não existe nenhuma lei que proíbe. E no direito, pelo menos ao particular, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Ao contrário do público, que o público ele é tutelado pela lei, ou seja, o público ele tem que ser regido pela lei. Se não existir uma lei permitindo, ele não pode ser feito. Então, para o público, ele é tutelado totalmente pela lei. Agora, ao particular, não. Ao particular, tudo aquilo que a lei não proibir, para ele é permitido. Neste caso, foi apresentada essa carta e a grande discussão dos juristas não é nem em relação à apresentação dessa carta. Por quê? Como prova, tacitamente ela foi admitida, porque o juiz não mandou desentranhar e não mandou a advogada encerrar e não apresentar o documento. Por quê? Porque quando a gente vai tratar do tribunal do júri, para você exibir um documento no plenário, ele tem que ser juntado com no mínimo 3 dias úteis antes do julgamento. E o que a defesa fez nesse caso? Ela juntou um livro que foi escrito pós-mortem, pela supostamente psicografado, dos filhos da vítima da Boate Kiss. Várias cartas psicografadas reuniram-se em um livro. E o que aconteceu? A defesa juntou previamente esse livro dentro dos autos. O promotor de justiça não contestou essa prova e nós vamos ver mais à frente a questão de se desentranhar as provas ilícitas ou não admitidas em direito dos autos. O promotor não contestou, precluso o prazo, essa prova ela se tornou prova lícita dentro dos autos, ou seja, produzida de maneira lícita. A validade dela vai depender das convicções religiosas de cada um. Aqueles que acreditarem, aqueles que não acreditarem. Então, depende muito da convicção religiosa. Mas, o que os juristas discutem bastante nesse caso é exatamente a questão dessa prova ter sido admitida. Ou seja, aqui nós entramos no terceiro ponto, que é a admissão da prova. Por quê? Os juristas discutem o seguinte, olha, quando juntou-se esse livro lá anteriormente como prova documental, o promotor de justiça deveria ter alegado, não, essa prova, ela, apesar de não ser uma prova ilícita, porque não tem lei que proíbe a psicografia de documentos, não existe lei nenhuma no Brasil que fala assim, você não pode psicografar documentos, livro, carta, não existe isso. Então, se não existe, a produção deste documento, ela é lícita. Porém, ela é uma prova que não poderia ser admitida. O promotor deveria ter se insurgido no momento correto e falado, olha, não pode se admitir essa prova. O juiz iria analisar e, se fosse o caso, essa prova seria desentranhada dos autos, ou seja, ela seria retirada dos autos. Então, a prova admitida em direito seria essa, olha, a prova ela existe, porém, neste caso, eu não posso admitir que essa prova venha para dentro dos autos. Em relação à moralidade,
Vamos imaginar que você tenha um relacionamento com uma mulher e essa mulher, ela é engravida e fala que o filho é seu. Fala que o filho é seu. Você fala, não, esse filho não é meu, esse filho é do meu conhecido. Ah, mas como é que você sabe disso? Não, porque ele me apresentou um vídeo dos dois. Dos dois. E eu tenho esse vídeo aqui para juntar. Moralmente, essa prova, ela atenta contra os bons costumes. Contra os bons costumes. Você deve, neste caso, produzir a prova de outra maneira. Essa é uma prova que atenta contra a moralidade e os bons costumes. Meus queridos, o capítulo das provas, ele se inicia no artigo 155. O texto do artigo, ele diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida, e aqui a gente começa a entrar nas dúvidas e nos possíveis bizu das provas. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ou seja, essa prova ela tem que passar pelo contraditório e pela ampla defesa na presença de um magistrado, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos da investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos, isso quer dizer o seguinte: olha, uma mulher vai à delegacia e faz uma representação contra um homem pelo crime grave, crime de estupro, pelo crime de estupro. Ela faz a representação, o delegado ouve essa vítima e nesses casos de crimes de conotação sexual, como são crimes cometidos muito intimamente, a palavra da vítima ela tem um peso muito grande. O que acontece? O delegado indicia, aliás, chama o suposto autor dessa violência, ele chega lá e nega, fala, não, eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso e isso aí não está legal, está errado. Bacana. Mesmo assim, com base no depoimento da vítima, que tem bastante detalhes, bastante detalhados, o delegado indicia esse autor. Esse autor, ele é denunciado e perante o juiz manda intimar a vítima não comparece, ela não vai. Ela não vai, ela é intimada, regularmente intimada, ela não vai. Qual o segundo passo? Se o Ministério Público, até mesmo o magistrado, se ele entender que é necessário que se ouça essa vítima, ele vai mandar conduzir coercitivamente essa vítima para que ela seja ouvida. Ah, mas não encontrou, mesmo mandando ser conduzida coercitivamente, essa vítima ela não foi localizada. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encerrar a instrução processual e mesmo com o depoimento desta vítima dentro do inquérito, este denunciado terá que ser absolvido. Por quê? Porque muito embora exista um indício, esse indício ele não se transformou em prova. Por quê? Primeiro, garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. A todos é garantido o direito de se defender e produzir as provas que ele entenda necessário à sua defesa.
E segundo, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo, então ele não é um processo judicial, ele é um procedimento administrativo e inquisitorial. Ou seja, não existe dentro do inquérito policial o contraditório e a ampla defesa. Muito embora a lei garanta àquela pessoa que está sendo ouvida dentro do inquérito policial o acompanhamento de um advogado. Isso é um direito dele, isso não é facultativo, é um direito dele ser assistido por um advogado. Agora, dentro do inquérito policial, o advogado ele pode contraditar a prova, aquilo que está sendo feito? Não, não pode. O advogado, dentro do inquérito, ele é aquela pessoa que vai assistir o indiciado, mas ele não pode, de forma alguma, tentar contraditar a prova. Se ele sentir que está existindo algum excesso, algum abuso ou alguma nulidade, aonde ele vai se socorrer? No judiciário. E aí existem ferramentas para que esse inquérito policial ele passe pela supervisão e pelo controle do judiciário, inclusive do Ministério Público. O Ministério Público ele tem um órgão específico para controle das atividades policiais. Então, se acontece algum abuso, ou está acontecendo algum abuso por alguma autoridade policial, e aí, atenção para os senhores futuros policiais militares, muito cuidado, porque esse órgão do Ministério Público, ele acompanha de perto as denúncias que são feitas. Ele vai avaliar, olha, está sendo feita uma denúncia aí que está acontecendo abuso. Ok, vamos verificar. Ainda em relação à produção das provas, nós podemos fazer aqui 3 apontamentos. Primeiro, escuta. Escuta. A escuta é uma prova admitida em direito? Sim, é uma prova admitida em direito. Admitida em direito. Por quê? Porque existe uma lei tutelando. Existe uma lei regulamentando essa prova, regulamentada por lei. Então, ela é uma prova que é admitida. Agora, a escuta, ela tem 2 nuances. Quando essa escuta ela não é autorizada pelo juiz, a escuta ela não foi autorizada pelo juiz. Então, essa prova é uma prova ilícita. Por quê? Porque ela foi produzida contra os ditames da lei. Agora, se a escuta ela foi autorizada, essa prova é uma prova plenamente válida e uma prova lícita. Nós já falamos a respeito da carta psicografada, que se discute se esta prova é uma prova que deve ser admitida em lei ou não. E aí existe uma grande discussão, mas uma parte dos juristas dizem que sim, outra parte diz que não. Fato é que não é prova ilícita, porque não existe lei proibindo, não existe lei proibindo, muito embora não exista lei regulamentando, também não existe uma lei que proíba. E como eu disse, tudo aquilo que a lei não proibir ao particular é permitido. Então, se não tem uma lei que está me proibindo, para mim, eu vou poder produzir. Mas e a escuta telefônica? Por que ela tem que ter uma lei específica? Porque aí você vai adentrar nos direitos constitucionais do cidadão, a intimidade. E o que acontece? Quem é que faz a escuta? No caso da escuta telefônica, são as autoridades. As autoridades. E nós vamos ver mais à frente que essa prova, ela é uma prova que nós chamamos de cautelar, e nós vamos entender como é que essa prova funciona.
Ainda existe uma terceira denominação dentro da ilicitude, da admissão, que os doutrinadores chamam de prova ilegítima. O que é uma prova ilegítima? A prova ilegítima é uma prova lícita, ou seja, produzida dentro dos ditames da lei, uma prova que ela pode ser admitida em direito, só que ela está atentando contra o arcabouço processual, ou seja, contra a lei processual. E um exemplo clássico, inclusive que eu, dentro do plenário de júri, eu já passei por essa situação, que é a produção do documento sem ele ter sido juntado anteriormente. Eu fazia um júri e eu falava, havia sido um disparo de arma de fogo, em que a denúncia falava em revólver. Eu falei, não é revólver. Pelo ACD da arma, a arma é uma garrucha. Beleza. O promotor de justiça, quando voltou na réplica, ele foi ao gabinete dele, imprimiu lá um documento da internet com fotos de uma garrucha e fotos de um revólver e trouxe para apresentar no plenário. Quando ele apresenta, eu me insurgi de imediato, pedi ao juiz pela ordem a palavra e falei que aquela prova não poderia ser produzida porque ela não foi juntada com antecipação aos autos. O promotor até tentou argumentar, não, que era tirado da internet, que é de conhecimento público, notório. Então, falou, não, mas não pode. O juiz acabou acatando a minha resignação e pediu ao promotor para que não exibisse mais o documento. É um documento lícito? Sim, é um documento lícito. Não tem nenhuma ilicitude no documento. Só que ele foi produzido contra a estrutura processual, ou seja, ele deveria ter sido juntado com no mínimo 3 dias antes do júri. Não poderia simplesmente aparecer na hora do júri e apresentar o documento. Isso aí resguarda o direito constitucional da não surpresa, ou seja, você não pode ser surpreendido com uma prova no momento do julgamento. A prova ela tem que ser examinada antecipadamente. A prova ela tem que ser contestada antecipadamente. Ela tem que ser verificada antecipadamente. Continuando ainda no artigo 155, o juiz formará a convicção, nós já dissemos, por sua livre convicção, apreciando as provas que é produzida judicialmente, ressalvados os elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Cautelares, repetíveis e não antecipáveis. Pois bem, prova cautelar. O que é uma prova cautelar? Senhor policial militar do estado de Goiás, o que é uma prova cautelar? Uma prova cautelar é aquela prova que ela tem que ser produzida naquele momento que ela está acontecendo. Por quê? Por cautela, porque senão nós vamos perder a prova. A escuta telefônica, mais uma vez, ela é um exemplo clássico da prova cautelar. Ela tem que ser feita naquele momento que as pessoas estão conversando ali, combinando o preço da droga, combinando que dia que vai ser entregue a droga. Então, o que acontece? Isso é uma prova cautelar. Agora, muito cuidado, que essa prova cautelar, ela é uma prova judicial. Ou seja, ela é produzida pelo juiz. De que forma? Pela provocação do promotor de justiça. Vai se pedir aqui a produção da prova, inclusive, essa produção ela é feita num processo à parte, é um processo sigiloso, à parte do processo principal, do inquérito principal.
Então, ele é um processo, será feito um processo, só que será um processo sigiloso. E neste caso da prova cautelar ocorre uma situação interessante. Mas a prova, ela não tem que ser, a prova judicial, ela não tem que ser contraditada e a pessoa não tem direito da ampla defesa? Sim, tem direito da ampla defesa e do contraditório. Mas, nesse caso, nós temos o chamado contraditório diferido. Diferido. O que é isso, professor? Contraditório diferido. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu vou produzir a prova agora, mas você só terá o direito de contraditar esta prova quando ela terminar. Quando acabar o procedimento, vai ser dado vista, é obrigatório que seja dado vista à defesa, e a defesa lá na frente vai exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa. E não raro que a prova produzida através de medida cautelar, quando ela passa pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, essa prova ela seja invalidada ou ela não seja utilizada. E por quê? Porque você consegue comprovar que aquela prova não vai se prestar ao seu fim. Por exemplo, você fez uma escuta telefônica de um número que você supunha que fosse de um traficante, porém, quando essa prova é contraditada, você consegue provar que este número não está no nome do traficante, nem de nenhum dos seus parentes ou de qualquer conhecido dele. Aquela voz que está ali na gravação, ela não passou por perícia para se comprovar que é a prova que é a voz daquela pessoa, que é a voz daquela pessoa que está lá, e ninguém também relacionou o nome da pessoa, chamou ele pelo nome, pelo apelido, nada disso. Então, esta prova não tem como ser utilizada. Por quê? Porque eu não consigo ligar esta prova àquela pessoa que está sendo investigada. Eu não consigo fazer esse liame entre a prova e aquela pessoa. Se eu não conseguir fazer isso, ou se a defesa conseguiu derrubar essa situação, esta prova, para mim, ela não serve. Ela vai estar ali, mas infelizmente para mim ela não vai servir mais. As provas não repetíveis são aquelas provas que têm que ser produzidas e que depois não poderão ser contraditadas nem mesmo através do contraditório diferido. Um exemplo clássico aqui, ACD de lesão corporal. A prova do auto de corpo de delito, da lesão corporal, ela vai ser feita naquele momento, as lesões vão sumir, depois você não vai ter como contraditar essa prova, porque as lesões já terão sumido. Nesse momento, vamos fazer uma paradazinha para a gente tomar um café, e depois do intervalo a gente retorna e continua falando aí a respeito das provas. Vamos lá, até daqui a pouco.
Ok, voltamos. Café bacana, cafezinho tomado. Vamos retornar então à nossa aula. Nós falávamos das provas não repetíveis, que são aquelas que não poderão ser repetidas judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E aí o exemplo clássico da lesão corporal, o ACD de lesão corporal, por quê? Porque aqueles vestígios vão desaparecer. Ah, estava roxo, aquele roxo ali da pancada, ele vai sumir e você examinar a pessoa novamente, você não vai encontrar mais nada. O vestígio, ele desaparece. As provas antecipadas. O que são as provas antecipadas? É aquela que, por alguma situação fortuita, você tem que antecipar essa prova. E vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma única testemunha ocular de todo o fato. Essa testemunha é ouvida dentro do inquérito policial e esse inquérito está tramitando ainda. E, de repente, surge a informação de que esta testemunha está com câncer terminal e não tem muitos dias de vida. O que acontece? O juiz ele vai antecipar essa prova. Então, a antecipação de prova é uma antecipação de prova judicial. O juiz ele vai antecipar o testemunho. Ele vai ouvir essa pessoa antecipadamente. E por que ele vai ouvir antecipadamente? Porque corre o risco de, quando o processo for para instrução e julgamento, essa pessoa já não esteja mais viva. Então, a antecipação da prova ela é judicial. Deve ser feita com o contraditório. Então, essa prova ela vai ter que ser produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Só que essa prova ela vai ficar guardada, esperando o momento de ser juntada aos autos de maneira correta, ou seja, esperando a instrução e julgamento, só que ela vai ser produzida antecipadamente. Porque imagine, essa pessoa está com câncer, infelizmente, um câncer terminal. Ela é a única testemunha ocular do fato, é a única testemunha que presenciou o fato. Só que, no momento que for ser feita a instrução do processo lá na frente, essa pessoa muito provavelmente não estará mais entre nós. O juiz antecipou a prova. O parágrafo único do artigo 155, ele diz o seguinte: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, o civilmente identificado, ele não necessitará mais de identificação a não ser por questões criminais. Então, se a pessoa tem, olha, eu tenho uma carteira de identidade, eu estou identificado civilmente e pode ser feito com a carteira de trabalho, com o passaporte e outros documentos admitidos em lei como documentos válidos à comprovação da identificação. No nosso caso muito comum, a carteira de motorista. A carteira de motorista hoje ela é um documento que veio e substituiu a identidade. Eu mesmo nem sei mais onde está a minha identidade. Eu não tenho mais identidade, eu não sei onde está. Por quê? Porque a carteira de motorista hoje, eu utilizo ela para tudo. Para todos os locais onde necessita a comprovação, eu utilizo a carteira de motorista. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, se alguém alega ser solteiro, casado, menor, maior de 70 anos, por que eu falo? Por que eu falo aqui? Menor, maior de 70 anos. Porque essas duas implicações aqui, penalmente, criminalmente, elas têm um peso muito grande. Elas têm um peso muito grande. Por quê? Menor. Se a comprovação de que o cidadão é maior ou menor
de 18 anos, vai nos levar a uma configuração ou de ato infracional ou de crime. Um exemplo, o cidadão vai fazer 18 anos amanhã, 2 de fevereiro, ele vai fazer 18 anos. Amanhã ele vai fazer 18 anos. E hoje, às 23 horas, ele comete um delito. Ele vai cometer um delito hoje às 23 horas. Ele vai ser julgado como um maior ou como um menor? Aqui, infelizmente, como um menor. Lá, durante a instrução, o promotor vai alegar fulano de tal que tem 18 anos, tal cometeu crime. A pessoa chega e fala assim, não tem 18 anos, não. Na data do fato eu tinha 17 anos. O que o promotor tem que fazer? Pegar a certidão e comprovar que a pessoa tinha 18 anos. Se ele não consegue comprovar, infelizmente, não está caracterizado essa maioridade. Em relação a ser maior de 70 anos, os prazos prescricionais, eles estão intimamente ligados a essa situação. Os prazos, eles prescrevem com menos tempo para a pessoa idosa, para a pessoa de determinada faixa de idade. Acima dessa faixa, os prazos eles vão prescrever com menor tempo. Diante da situação, principalmente da menoridade, que é mais grave dentro do nosso país, né? A menoridade ela é grave, gravíssima hoje, essa relação do menor envolvido em crime. Aliás, não em crime, em ato infracional. O menor não comete crime. O menor ele comete ato infracional análogo ao crime. Ou seja, ele foi lá, matou uma pessoa, e isso aí não é crime. Isso é um ato infracional análogo a um homicídio. Durante muito tempo se discutiu a respeito da obrigatoriedade ou não de se comprovar esse estado de maioridade ou de menoridade. Até que o STJ, através da súmula 74, Superior Tribunal de Justiça, decidiu e sumulou que, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Então, ele falou, para comprovar o reconhecimento da menoridade ou da maioridade, exige-se documento hábil. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que o reconhecimento da menoridade para efeitos penais supõe prova hábil. E aqui ele traz uma observação, a certidão de nascimento ou a identidade civil. E um exemplo clássico onde esta questão da menoridade ela tem uma influência muito grande é quando um cidadão maior comete um crime com um menor, ele vai lá, um maior de idade, um maior de 18 anos, e comete um crime com um menor. Junto com o delito que ele cometeu, seja lá furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas, seja lá o que for, ele concomitantemente vai responder também por um outro delito que está tipificado no artigo 244b da Lei 8.069/90, que é o crime de corrupção de menores, ou seja, o maior que leva um menor para o crime, leva ele junto para cometer um crime, ele está corrompendo esse menor. Ele está corrompendo. Então, ele vai responder por esse delito aqui tipificado. Só que, diante das decisões do STF e do STJ, para que você comprove que aquele cidadão é menor, é obrigatório que você junte um documento hábil, certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho. Por quê? Porque se você não comprovar, o Ministério Público, quando ele faz a denúncia e denuncia o maior por corrupção de menores, ele tem a obrigação de provar
que aquele rapaz que estava junto, ele era menor. E documentalmente. Eu atuando uma vez no processo, o promotor fez a denúncia, corrupção de menores, nitidamente, o cidadão era menor ainda, com a cara de adolescente ainda, um jeito de adolescente, porém não juntou nenhum documento para comprovar que aquela pessoa que estava ali era um menor. Ele baseou-se única e exclusivamente no depoimento que essa pessoa, esse menor, deu ao delegado de polícia. Ele foi ouvido no delegado de polícia e junto com a mãe, na presença da mãe dele por ser menor. A mãe afirmou, não, realmente ele tem 15 anos e tal. O que aconteceu? Infelizmente, na hora da sentença, isso aqui teve que cair por terra. Por quê? Porque não houve comprovação de que aquela pessoa que estava ali era menor. Comprovação documental, muito embora, faticamente, totalmente comprovado de que ele é menor. A mãe falou que ele era menor, ele mesmo, durante sua oitiva perante a autoridade policial, ele afirmou que tinha 15 anos, mas, para o processo, formalmente, não aportou nenhuma prova da menoridade. Então, no momento da sentença, o juiz foi obrigado a absolver o acusado dessa situação da corrupção de menores. Aqui mais um princípio constitucional que está fixado dentro do Código de Processo Penal, que é a obrigação de alegar de comprovar aquilo que se alega. O artigo 156 do CPP, ele diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem fizer. Ou seja, é obrigação do parquê, do Ministério Público, comprovar as acusações que ele está fazendo na denúncia. Tudo aquilo que ele alegar na denúncia, ele tem que trazer provas para comprovar aquilo que ele está dizendo. Em direito processual, sobretudo penal, considera-se como regra inadmissível, e aqui vou abrir um parênteses, por que em direito processual penal? Porque houve uma reforma, algumas mudanças no Código de Processo Civil, e dentro do Código de Processo Civil, uma das mudanças foi em relação à comprovação daquilo que é alegado. E trouxe lá uma mudança que se chama distribuição dinâmica do ônus probatório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, às vezes a parte está alegando alguma coisa, só que aquilo se torna muito moroso, muito penoso para que ele consiga provar. Então você distribui a carga da prova com a parte contrária também, no que a gente chama lá de dever de cooperação com a justiça. Você diz para outra parte, olha, ele está alegando isso, mas você pode ajudar aí a produzir a prova contrária, ou se você tem um documento aí, você vai exibir um documento para a gente poder dar uma olhada. Então existe essa chamada distribuição dinâmica do ônus probatório no direito civil. Já no processo penal, ainda continua vigindo a inversão do ônus de provar os fatos alegados. E cabe sempre ao órgão acusatório a prova dos fatos imputados na denúncia ou na queixa. Então, o promotor denunciou, está lá dentro da denúncia, ele tem que provar aquilo que está lá. Ao acusado, basta apenas que ele negue e alegue a sua inocência para que se torne controvertida essa prova. Ou seja, ele chega lá e fala assim, não, estou sendo acusado desse crime aí, mas eu não participei desse crime, não tem nada com isso aí, não. Participei de nada disso, não. A partir desse ponto, o promotor, o Ministério Público, ele tem
a obrigação de provar. E é interessante que o nosso próprio Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, ele já foi provocado várias vezes a respeito dessa defesa. Por quê? Porque às vezes o denunciado ele não vai aos autos para se defender e aí o juiz ele vai e faz o quê? Ele nomeia um advogado, um defensor dativo, para poder efetuar a defesa deste acusado que não foi nos autos para se defender. E normalmente o defensor dativo ele não tem muito contato com essa pessoa. Então o que ele faz inicialmente? Na resposta à acusação ele faz isso aqui, ó, ele nega tudo, ele nega de forma genérica, faz uma negativa geral de tudo aquilo. E aí, por várias vezes, o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele foi confrontado. Olha, essa defesa aqui, que foi feita com uma linha só, dizendo que aquela pessoa é inocente, que ele não tem nada a ver com aquele crime, isto é defesa passível de ser anulada. Por quê? Porque não é uma defesa técnica. O Tribunal de Minas Gerais vem e diz não, muito pelo contrário. Com uma linha, toda a defesa do acusado ela já foi feita. Por quê? O defensor aconteceu um problema aí. Então, retornando, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele disse, não, com uma linha apenas, o defensor, ele fez a defesa, ele negou os fatos e negou a participação daquela pessoa. Então, fazendo isto, o Ministério Público tem a obrigação de comprovar aquilo que ele disse. Pois bem, professor, mas o cidadão ele está alegando que ele não fez nada, que ele não participou do crime, mas ele foi pego posteriormente com os produtos. Olha, furtaram o notebook na casa lá do meu vizinho e uma pessoa posteriormente foi presa com esse notebook. E ele está negando que não foi ele. Volto a dizer para os senhores. Aquele que alegou, ele tem a obrigação de provar. Mesmo que essa pessoa seja pega posteriormente com o produto do furto. Por quê? Pode não ter sido ele quem furtou, mas ele, no mínimo, vai responder por um crime de receptação, mas não pelo crime do furto. Ele vai chegar e falar assim, olha, não fui eu que furtei. Eu fui lá na feira do rolo, tinha um cara vendendo esse notebook lá e eu comprei. Na minha cidade aqui, na minha cidade, Ipatinga, todo domingo tem uma feira do rolo. Uma feira do rolo. Tem um colega que gosta de comprar muitas coisas lá, já até falei com ele, ó, toma cuidado, que uma hora você vai sentar na cadeira lá na frente do magistrado para responder por uma receptação. Por quê? Esses produtos são vendidos lá na feira do rolo, sem nota, sem comprovação de origem lícita. Então, mesmo que não tenha sido você quem furtou, e no caso da acusação do furto, ela vai caber a acusação, se assim for feita, mas você, pelo menos, pela receptação, você irá responder. Não pelo furto, se ele não for comprovado. O furto ele não é comprovado, então você não responde pelo furto. Mas você poderá responder pela receptação. Por quê? Não é exigível no processo brasileiro a autoincriminação. Qualquer prova que implique prejuízo para a defesa pode ser negada pelo acusado, ou seja, o acusado ele tem o direito de se negar a produzir provas contra si mesmo. Só que aí vem uma situação
que nós temos que ficar atentos. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 9, no artigo 9º, ela foi modificada. E a Lei 12.654 de 2012 passou a prever uma condição que é o quê? Olha, o condenado por crime praticado dolosamente com violência grave contra a pessoa ou crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação de perfil genético mediante extração de seu DNA. E aí vem a grande celeuma. Se ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, essa obrigatoriedade é que ela está ferindo constitucionalmente o direito da pessoa de não se incriminar e não produzir provas contra si mesmo. E principalmente se essa extração de DNA for feita de maneira invasiva, ou seja, se você espetar a agulha na pessoa para tirar sangue, você pode estar correndo o risco até de responder por uma lesão corporal. Ah, por quê? Porque você lesionou uma pessoa que não queria ser lesionada. E essa situação chega até o STF para ser julgada. Essa situação chegou no STF para ser julgada. Em 23/6/2016, através do plenário, o STF decidiu de forma unânime pela repercussão geral do tema. Ou seja, ele pegou um caso, e nesse caso aqui o julgamento é o recurso extraordinário 973.837. 973.837, oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então ele pegou um caso, ele pensou um caso dentre vários que subiram à corte, pegou esse caso e, para o Instituto da Repercussão Geral, ele vai decidir de forma massífica para todos os outros casos. Então o que ele decidir é o que vai valer para todos os casos. Porém, estes autos encontram-se conclusos ao relator desde 28 de fevereiro de 2020. Ou seja, já se vão quase 2 anos que esse processo está parado no STF para ser decidido sobre a inconstitucionalidade dessa obrigatoriedade de se submeter a um exame de DNA. Professor, o acusado, na defesa dele, ele fez a alegação de que não foi ele e que, inclusive, ele estava em outro local. Ele estava num bar na hora do fato, bebendo com os colegas dele. E aí? Neste caso, quando o acusado faz qualquer alegação em sua defesa, não há dúvida, nós retornamos ao princípio de quem alega tem que provar. Se ele faz essa alegação de que estava em outro local, se ele quer que essa alegação seja utilizada, seja tomada como prova, ele deve fazer o quê? Ele deve provar isso aí. Na hora do crime, na hora do homicídio, eu estava no bar com o João, com o Zé e com o Joaquim. Então o que nós vamos fazer? Levar o João, o Zé e o Joaquim e ouvi-los, para que essa prova ela seja validada nos autos e possa confirmar aquela alegação que foi feita pelo acusado. O artigo 157, ele nada mais, nada menos, repete o que foi dito na Constituição Federal, que são inadmissíveis as provas ilícitas. E aí, ilícitas, nós já vimos que são aquelas que violam as normas constitucionais e as normas legais. Está violando a lei ou a Constituição, essa prova ela não pode ser admitida. E aqui nós entramos num ponto espinhoso. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então vamos lá. Repetindo o artigo 158, o texto constitucional vamos voltar aqui só para nós nos posicionarmos. Provas derivadas das ilícitas. Provas derivadas das ilícitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria do fruto da árvore envenenada, ela é uma teoria americana, assim como várias outras teorias, né? Os americanos, eles criam bastante essas teorias, por exemplo, teoria da broken window, né? Ou seja, teoria da janela quebrada, e várias outras teorias que são aplicadas ao direito e que são criadas pelos americanos, que posteriormente é incorporada ao nosso ordenamento jurídico. O que diz essa teoria dos frutos da árvore envenenada? Diz o seguinte, olha, uma vez obtida a prova por meio ilícito, todas as demais provas decorrentes, as conhecidas provas por derivação, ou seja, olha, você produziu uma prova ilícita, uma escuta telefônica, você está lá escutando e tal, aí, a droga está na casa de fulano. Aí, através dessa escuta ilícita, sem autorização judicial, você entra lá e, pega a droga. Essa prova também vai ser considerada ilícita. Professor, mas pegou droga. Pois é, mas aí vem a teoria do fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, todos os frutos que dela derivarem também estarão. Não tem como uma árvore estar envenenada e você poder comer aquele fruto e esse fruto estar sadio. Mas e por que se criou esse instituto? Criou-se esse instituto na década, lá como eu já disse, Estados Unidos, na década de 20, 30, para se coibir os abusos. Porque foi uma maneira que os americanos encontraram de coibir os abusos. Então, você policial militar, muito cuidado na hora de produzir a prova, porque eu sei que às vezes a vontade de agir ela é muito grande, né? É faca na caveira, é operacional o tempo todo. Então, muito cuidado na hora de produzir, porque senão todo o seu trabalho ele vai ser perdido. Por quê? Por causa dessa situação. Olha, vai ser uma prova ilícita. Sua prova será uma prova ilícita. E tudo aquilo que você fez, você vai perder. E por que foi isso? Para que nós possamos evitar e coibir os abusos. Porque aí você sabendo que aquilo não vai ser aproveitado, você não vai abusar mais, você vai fazer tudo dentro da legalidade. O nosso tempo de hoje está se esgotando. Na próxima aula, nós vamos continuar aí falando sobre as provas. Então, espero vocês até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para que seja esclarecido. Muito obrigado e até mais. Tchau!